Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Lidera Mais Podcast, né? Estamos aqui para trazer para você mais aquele conteúdo relevante onde a gente fala de liderança, gestão, empreendedorismo. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente sobre o nosso convidado, é o convidado que está aqui presente conosco para gerar para você um conteúdo muito relevante. Mas antes de apresentá-la, sempre eu faço aqui alinhamento com você de pegar papel e caneta nas mãos para que você possa tomar nota de tudo aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Do lado você vai pegar um copo com água e um Dorflex. Pode ser de tanto que a gente vai falar aqui, os insights poderosos que a sua cabeça vai explodir para você e também querer fazer parte de tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, dado para você que esse alinhamento, você que ainda não é inscrito ao canal, vá lá, se inscreva, comente, compartilhe esse também episódio com mais pessoas, sabe por quê? Porque hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a Verônica Lima, não é isso? Exatamente. Seja bem-vindo, Verônica Lima. Eu quero te agradecer, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, que eu sempre agradeço os convidados que vêm aqui conosco, porque a maior moeda que nós temos não é o dólar, não é o euro, nem é o pré-sal, mas é o seu tempo, de você ter disponibilidade do seu tempo, poder estar aqui comigo e conosco, né, porque várias pessoas posteriormente vai assistir, vai aí degustar, vai aí mergulhar nesse episódio. Gratidão por você ter separado esse tempo, poder estar aqui conosco hoje. Que legal, estou muito feliz pelo convite. Acho que é uma troca, né? Então, da mesma forma que eu tive experiências e aprendi muito, se eu puder dividir isso com pessoas que também vão botar em prática e vão crescer, esse é meu objetivo. Não tenho dúvida, porque olha só, pessoal, a Verônica Lima, ela trabalha muito com essa liderança feminina, né, de inovação, né, de emagrecimento, focada nessa frente do É, emagrecentro ali em Águas Claras. Verônica também, olha só, ela é empresária, ela é biomédica, ela é educadora física, mentora de emagrecimento. Ela é a primeira franqueada, não é isso mesmo? Do isso, emagrecimento em aqui do Brasília DF. e é uma das principais referências aqui no DF, não é isso, Verônica? Isso, eu sou a primeira franqueada aqui da nossa região, mas eu estou à frente da Emagrecentro, que é uma clínica que já faz muito sucesso no Brasil e no exterior. A gente já tem uma metodologia de emagrecimento com comprovação científica que mostra que através de passos, de etapas e de, claro, de mudança, a gente tem um emagrecimento saudável. Então, são mais de 40, quase 40 anos com essa metodologia que transforma a saúde e a autoestima das pessoas. Que top, hein? Né? Assim, não tem nada a ver só com a técnica ali, mas tem a ver com, acima de todas as coisas, um propósito que você tem dentro disso, né, Verônica? Ah, é assim, com toda certeza, acho que trabalhar com a autoestima, trabalhar com a saúde já é algo que veio desde sempre, pelo fato de eu ter sido atleta, pelo fato de eu ter minha primeira formação em educação física, mas eu tenho esse propósito de mostrar para as pessoas que se elas realmente quiserem mudar, se quiserem melhorar, elas conseguem. Tem que mudar alguns hábitos e tomar algumas atitudes, mas tudo que você decidir na sua vida, se é o seu propósito, você consegue. Verônica, eu gosto muito, né, quando a gente trabalha esse fator de liderança. Você tem muito esse olhar da liderança feminina, do empresariado, né, dessa Uhum. de trabalhar com esse olhar da autoestima da mulher, levantar realmente essa moral. Para Verônica, o que que te trouxe a fazer aquilo que você está fazendo hoje? Verônica, de educadora física, Verônica, de profissional, Verônica, né, de mentora, o que que trouxe, qual foi a sua jornada para que você pudesse estar fazendo realmente aquilo que você está fazendo hoje, gerando esse impacto na vida de outras mulheres? Eu acredito realmente que a gente tem esse poder de mudança, né? A ambiência, o como a gente se direciona. E eu acho que foi algo sendo um pouco natural. Acho que para ser líder você tem algumas características, né? E essas características estão voltadas à autoestima, a não desistir, então perseverar. E eu acho que também esse desejo de sempre buscar uma inovação. Então, tá muito na minha característica, né, de buscar coisas novas. Mesmo a gente quando fala sobre o emagrecimento ou quando a gente fala sobre seguir uma metodologia, você precisa de características que façam você manter essa mesma sinergia e esse mesmo caminhar, né? Uhum. Eu acredito que estar com uma equipe feminina tem uns desafios, mas o olhar feminino tem essa característica do cuidado, da atenção. E mulheres hoje conseguem também ter uma
autoestima voltada para a sua profissão, né? Então, você ter sua independência financeira é algo também que deixa a gente cada vez mais autônoma. Então, eu acredito muito que mulheres que têm carreira podem ter família e eu venho mostrando como isso pode acontecer. Eu trago essas mulheres com esse objetivo de se realizarem não só na parte física, mas também na parte profissional. Que legal, a gente tá. Quando você traz isso sobre parte física e emocional, quando você fala isso sobre que você reuniu essa sua. Vamos colocar história. Eu falo o seguinte: a gente tem um repertório, nós temos É, essa biblioteca. E é tão lindo quando alguém se descobre, isso. e quando você se descobre, você vai apresentar realmente a mesma jornada para outras mulheres. Isso. Né? E você utiliza isso através, claro, da sua liderança, você utiliza isso através das ferramentas que você foi adquirindo dentro do seu tempo, e eu chamo de repertório, eu chamo de biblioteca, e hoje está gerando esse impacto na vida de outras mulheres. Para você, como que você se sente fazendo isso? É a minha realização, né? Antes eu tinha um prazer muito grande de atender os meus clientes. E aí eu fui tendo essas oportunidades de sair um pouco da parte operacional e tive que buscar profissionais que pudessem fazer isso por mim. E aí que eu descobri que existem pessoas com mais qualidade e a gente vai somando essas experiências, né? E aí quando eu vi que tem muita gente boa que tem um propósito de transformação, eu acho que isso me mostra um pouquinho do que é a minha missão, de que é trazer pessoas para realizar feitos grandes, grandiosos, né? Então, eu me sinto completamente realizada quando eu vejo uma pessoa que às vezes não tinha total certeza do caminho, ou o que ela queria, ou o que ela buscava, e através de trabalhar comigo, através de transformar vidas, se descobre. Que lindo esse. Hoje, quantas pessoas estão contigo? Eu tenho uma equipe de 12 Que top. É profissionais. assim, que legal. Eu tenho uma frase, Verônica, que eu quero repetir, que talvez possa fazer sentido Uhum. para você quando você traz essa jornada, né? O maior desafio do empresário e do líder hoje, às vezes, é ele se romper com o operacional. Claro que tem coisas que a Verônica não tem como ela abrir mão, que é ela que precisa fazer, mas tem coisas que aquilo que são delegáveis. Então você deixou de olhar para um ego para fazer eco, né? Então, essa questão do delegar. E ao mesmo tempo que, assim como alguém descobriu a Verônica hoje, nesse olhar da liderança, você está descobrindo novos talentos, de poder incentivar essas pessoas que trabalham com você. Por quê? Olha só bem que eu vou falar. O líder, ele pode escolher colocar o nome dele no currículo daquela pessoa ou na história dela, ou Perfeito. na biografia dela. Então, quando eu sento com alguém que fala assim, eu saí um pouco do operacional para poder desenvolver, para descobrir novos talentos, você abriu mão de colocar só o seu nome no currículo para colocar na biografia dessa pessoa. Porque o que eu vejo? Você está capacitando, você está treinando, você está desenvolvendo, você está esticando. Aí, quando eu falo assim que você pode colocar não só o nome no currículo dessa pessoa, você já teve dessa percepção do impacto que você tem gerado na vida dessas mulheres? Primeiro eu tenho certeza que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Excelente. Então, quando é difícil sair da operação, tá? Então, esse é um passo, eu acho que de bastante, é um momento de amadurecimento da empresa ou que você está. Primeiro, porque se você não tem como pensar para onde a empresa está indo, você está no meio da atividade, você só está executando. De repente, você não faz ela crescer. Né? Uhum. Então, quando você chega nesse momento que você está colocando mais pessoas para executar, para você ir para o estratégico, às vezes você percebe que tem pessoas que não vão entregar o mesmo que você, e isso E é tá tudo bem, difícil. né? Mas é difícil, né? É, A sim. gente tem tá aqui para qualificar, para analisar, né, para acompanhar, e você também percebe que tem pessoas que entregam muito mais. Então, é aquela hora que você começa a direcionar primeiro, né? Como você mantém um atendimento de excelência ou um caminho muito bom, que é através de treinamentos. Então, o que eu posso falar para você que é líder ou que está aí à frente de empresa é a gente tem que focar em treinamento, em processo e aprender a mensurar isso, né? Então,
quando eu vejo que tem um talento ou algo desse perfil, lapidar é muito bom, mas a pessoa também precisa estar aberta a Pro outro aprender. lado. Então, hoje, o que eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem como líder ou como empresa, além de achar grandes talentos, é que essas pessoas desejem, queiram mudar, melhorar e se dedicar, porque para você se destacar, não dá para você fazer mais ou menos, né? Não, não tem como, não aceita, né? A gente estava falando nos bastidores também que a vida ela não tem replay, ela não aceita isso. E como você já tem essa maturidade e vê que o seu papel como líder, né? E também instruir isso para outros empresários, que o nosso papel como líder é de poder treinar, de multiplicar, Né? aí que eu vejo que dentro da sua estrutura hoje você já tem essa cultura bem enraizada. Se não tiver, tem que ter, né? Então tem que ser mesmo. Eu venho já com um modelo que é muito bom. Eu sou uma franquia, né? Então tem um modelo já mais ou menos estruturado, mas a minha empresa tem as minhas características. Elas trazem, né, os treinamentos e as empresas que são as minhas parceiras, né? Então quando a gente fala que eu tenho uma equipe de 12 pessoas, eu tenho fornecedores, eu tenho outros parceiros. Então a gente é um ecossistema. E através dessas conexões desse trabalho, a gente também tem características internas. Então, para você ter um pouquinho do que você acredita, você vai montando seus processos e procurando pessoas que tenham características e ações parecidas com as suas. E aí você trouxe no bloco anterior aqui que você falou que às vezes é difícil você abrir mão daquilo que você estava fazendo, porque tem pessoas que não vai fazer o que você está fazendo. Uhum. Mas o contrário também é verdadeiro. Vai ter pessoas que vai fazer melhor ainda daquilo que você está fazendo. Aí você trouxe também na questão da cultura, do mapeamento de processo, da documentação, que isso vai ficar ali mais claro ou mais leve para essa multiplicação, né? E aí quando você trabalha dentro disso, você consegue dar autonomia para os seus liderados e ao mesmo tempo quando a Verônica ela consiga ter essa visão mais do estratégico. Isso. Como foi para você desapegar? É, é, isso como eu falei, É, é um grande desafio, porque eu gosto do atendimento, né? Eu gosto de estar junto ali dos meus pacientes, mas eu também tive um insight que foi a gente transforma esse sentimento em uma outra atividade. Então, da mesma forma que eu gostava muito, ainda gosto, né, de atender, eu hoje também gosto muito de ensinar. Então, eu passei a sair dessa questão do consultório e ir para a liderança das minhas colaboradoras, trazendo esse mesmo olhar do atendimento, da conversa, né, da troca. E eu acho que são sempre sensações que você precisa experimentar, né? Mas que você precisa, de alguma maneira, desapegar. Então, eu ainda estou nesse processo, porque eu gosto de atender e sou bastante exigente, então eu gosto de métodos, eu gosto de que você também entenda todo esse processo. E você ir para o estratégico, você deixa isso praticamente na mão dessas pessoas que estão conversando por você, estão falando por você. Por isso que elas estudam e treinam muito para que ter bacana. essa mesma E sim, a gente está qualidade. falando, lendo os dados na apresentação, que hoje a clínica já impactou mais de 6 mil pessoas. Tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito: 100% dos seus cobradores são pessoas. 100% dos seus clientes são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você vai ter dificuldade de entender do negócio. Para você, quando você olha assim nessa sua trajetória de aprendizado, de inovação, de poder ter impactado essas 6 mil pessoas, qual é o aprendizado que você carrega sobre isso? Eu acho que primeiro resiliência, né? O processo de mudança ele exige que a gente tenha constância. E quando eu falo sobre meus clientes, meus pacientes, meus colaboradores, a gente tem que entender que ensinar, metrificar e acompanhar. Que Então, quando tal? você consegue Isso perceber aí, você isso, pode repetir. Desculpa te cortar, só seu raciocínio, porque às vezes vai gerar claro. muito insight para quem está nos vendo aqui. Porque você está falando ó, de metrificar, de acompanhar ali, Isso. e de avaliar isso. Aquilo que é Uhum. muito simples, talvez, para você hoje, tendo já, não é simples para essa liderança.
Claro. essa mulher que tem ali uma equipe também multidisciplinar, que ela vai agora tá vendo esse episódio aqui, que ela pode ali realmente se identificar com você. Mas eu falei, aí você trouxe aí aquilo que você fez, de desapegar, você trouxe aí que você fez, está fazendo, né? Tô De saindo da poder recuperação. metrificar tudo isso. Desculpa te cortar Não, claro, no fica à vontade. do seu raciocínio, mas só para você dar ênfase realmente nisso, Uhum. nesse passo. Ó, eu tive que abrir mão disso e hoje eu faço isso, isso, isso. Porque essa pessoa que está vendo aqui, talvez, poxa, como que ela conseguiu impactar 6.000 pessoas? Como que ela conseguiu ter essa toda pessoa? Ela não sabe do seu processo, dessa vivência. Então, você pode repetir, por favor? Claro, eu sempre penso assim, né? Quando você está no seu dia a dia, você tem, por exemplo, 10 pessoas para encontrar. Quando você está na oitava, você está cansado. Porém, essa pessoa que está te encontrando está te vendo pela primeira vez. Então, acho que tem que ser com esse mesmo ânimo, com essa mesma visão, porque como eu impacto a pessoa? Eu sei que ela não sabe do meu dia a dia, mas eu estou aqui para fazer a diferença no dia a dia dela, né? Então, quando eu trago para a minha equipe ou para quem está junto comigo uma metodologia, ela precisa ser seguida. E a gente Bacana. tem que acompanhar. Eu acho que quais são as falhas dos atendimentos? É quando a gente vai esquecendo aos pouquinhos o que a gente precisa fazer. Então, é a mesma associação quando eu falo sobre um processo de emagrecimento. A gente sabe o que é uma alimentação saudável. A gente sabe o que eu posso fazer como hábitos, mas às vezes a gente não deixa passar pelo comodismo, pelo cansaço, pelo dia a dia. Então a gente precisa ser relembrado e ter uma forma de seguir, que é um método, e eu preciso verificar se ele está sendo feito, né? Então, Top. hoje mesmo, essa semana, eu estava com a equipe mais uma vez, e aí quando a gente fala que o óbvio precisa ser dito, é por isso. Por mais que a gente lembre ou fale todos os dias, quando a gente relembra em conjunto, ou falando em voz alta, ou ensinando para alguém, você, de alguma maneira, relembra algumas coisas que você pode ter deixado de fazer no caminho. Então, até essas conversas rápidas, como uma reunião ou fechar um dia para que a equipe ou vocês relembrem do processo, isso ajuda muito a manter uma qualidade e um nível de atendimento que realmente encante. Você lembra que no início do episódio eu pedi pro pessoal pegar papel e caneta, um copo com água, um Dorflex? É exatamente por isso, porque isso aqui é mentoria. Não é só um podcast. Quantos que você não pagou para aprender aquilo que você faz Gente, ó, hoje? eu já investi, viu? Ai, já Entendeu? investi. E assim, só que você já tá bem, né? Tá estruturado e tudo. Então você fala de liderança. A liderança não é só uma estética, a liderança não é só o seu posicionamento, mas o líder também ele tem esse arsenal, um arsenal de conhecimento, um arsenal de buscar cada dia mais ele tá se atualizando. Aí nesse meio você vai desenvolvendo essas pessoas com seus métodos, né, com ali ferramentas e dentro disso você vai conseguindo que potencializar trazendo, aí você trouxe essa visão de que sempre olhar para ter um olhar da melhoria contínua, Perfeito. né? E eu vejo assim, né? Acho que a primeira vez que eu fiz um grande investimento, não tô falando de faculdade, né? Tô falando, vamos numa fase que geralmente os empreendedores estão, que é precisando faturar, aquela coisa bem apertada. Eu vou falar um investimento para vocês entenderem, numa mentoria que na época, para mim, eu não tinha nem como pagar, era R$ 14.000. E eu falei, meu Deus do céu, como eu vou fazer? Aí aqueles pits de Aham. venda, né? Aí poderia ir uma dupla com 50% de desconto. Então nós pagaríamos R$ 7.000. E aí eu falei, gente, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Como eu vou conseguir isso? E tive a ousadia de aceitar, de me comprometer. Não sabia como é que ia arranjar esse dinheiro, né? Na época, mas o que eu acho que é muito legal é ter a coragem de que você, investindo em você mesmo, em conhecimento, você jamais será a mesma pessoa. Então, se você tivesse a oportunidade de investir em algo para você, faça, porque ele retorna. Talvez não agora, né? A gente tem uma Uhum. jornada, mas você não sai a mesma pessoa. E quando você estiver numa empresa que, de alguma maneira, ela te proporcione esses treinamentos, dê valor. Porque no dia que você tiver Bacana. que pagar sem ter esse dinheiro, aí você vai lembrar dessa parte aí, que você não quer ir para o treinamento da sua empresa, não quer ficar uma hora a mais, mas isso faz diferença para, lógico, se você quiser ser um líder, se você quiser se destacar, é só para essas pessoas. Esse já vai gerar um corte para mim, hein?
Porque assim, quem tem colaborador que reclama às vezes quando a empresa. Porque só dá valor quem um dia já passou por essa jornada, né? Então, igual você está falando, você investiu X e às vezes nós, como empresários, eu atendo várias empresas que Uhum, as empresas elas me pagam uhum. para que eu puder, para estar ali treinando, né, os colaboradores. E sim, tem muitos daqueles que, não, poxa, de novo, É. poxa, eu quero ir embora mais cedo. Então, é essa jornada do aprendizado e de melhoria contínua. Mas a mentalidade de escassez também acontece isso, né? Você precisa entender que para você sair de onde você está, tem que ter uma mudança, né? E Excelente. essa possibilidade, esse pensamento de que você pode mais, não é para todo mundo, né? Mas Exato. eu acho que vem daí a gente descobrir quais são os líderes, quais são as pessoas que se destacam. Também está relacionado a gente a se disponibilizar, né? Por isso que eu acredito muito no trabalho, Verônica. Eu acredito muito que Deus criou o homem para o Ah. trabalho, né? É. E o trabalho ele ativa, ele desenvolve, ele capacita, ele traz esse descortinamento de pessoas. Uhum. Verônica seria quem ela é se ela não tivesse frequentado e trabalhado os ambientes que as pessoas investiram nela. Você seria quem você é hoje? Com toda certeza não. E eu vejo também que está, né, como eu te falei, já em um caminho onde a franquia te disponibiliza um caminho e você vai encontrando pessoas, né, conhecendo outros líderes, outros franqueados, outros empresários que estão num momento às vezes diferente do seu, né? Você iniciou agora, tem outros que já têm uma experiência, e isso também te motiva ou te norteia para onde você precisa ir ou o que você precisa fazer, né? Então, a ambiência também é algo muito importante. Então, se você puder se sentar à mesa de Excelente. pessoas que tenham algo a trocar e que, claro, você fale, mas que você escute mais, você aprende muito. Então, estar em locais que pessoas já estiveram onde você está ou onde você deseja chegar faz muita diferença. Você vai trazer ali economia de energia, tempo e dinheiro. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: nós nunca seremos quem nós nascemos para ser se nós não conectarmos com as pessoas que é necessário nos conectarmos. E para isso tem um ambiente. O ambiente, ele vai ser bom ou ele vai ser ruim, ou ele vai te potencializar ou vai te gerar essa mentalidade de escassez. Agora, tem muitas pessoas que não avançam porque ela tem medo tem medo, né, do novo. Então, aí ela se contenta com o bom e o bom sempre é inimigo do ótimo. Perfeito. E, Quando eu falo sobre ambiência, também a gente traz esse mesmo perfil associado à mudança de hábitos, né? excelente. Quando eu preciso trazer um cliente, um paciente para uma mudança, eu coloco ele dentro de um grupo, de uma comunidade que é gerada lá na minha empresa, onde pessoas com o mesmo objetivo que você estão se ajudando a mudar alguns hábitos. Que excelente, Então, então. às vezes a gente está num grupo, se sente perdido, acha que você é a única pessoa que está deixando de fazer algo pelo prazer da comida, e a estar nesse ambiente faz com que você às vezes fala, opa, eu vi aqui meu colega postando uma foto que estava na academia, ou vi alguém postando uma foto que está bebendo água, e isso nos motiva, Isso incentiva, porque né? tem muita gente para te chamar para ir para o bar. Mas tem pouca gente para te chamar para ir para um curso ou para um dia de atividade física, Isso. né? Aproveitar que você trouxe essa questão do senso de pertencimento e da Isso. comunidade, você falou muito de método aqui que é aplicado nessa questão da gestão, Uhum. né, administrativa, vamos colocar assim. Uhum. Mas a gente pode falar também do seu trabalho, né, porque eu acredito muito, né, nesse trabalho, não só como um trabalho, mas como uma missão, um propósito maior de poder não só trabalhar dentro da estética, mas de Uhum. trabalhar dentro dessa autoestima da mulher, Isso. né? E quando a gente fala sobre liderança, um dos pontos importantes para você se sentir confortável é a sua autoimagem, né? Top, Então, tem dois pontos que eu acho que é importante uma reflexão. Ser líder exige muito fisicamente e mentalmente. Então, se você não está equilibrado, se você não está com a saúde, no seu melhor momento, provavelmente você vai sentir esse impacto. Então, quando você é mais exigido mentalmente, você também precisa ter um físico forte. E a gente não está falando só de músculo, a gente está falando de saúde. que Então, bacana. esse é um ponto importante. E para você estar à frente de pessoas, para você conversar, para você, de repente, ser um exemplo, você também pode estar na sua melhor versão ou dentro do seu peso ideal. Então, quando eu falo para a pessoa que, nossa, a gente
lido ou visto com os nossos primeiros 4 segundos, então a imagem É a impacta, imagem, não tá? é? Então, acredito que não está só relacionado à questão da estética quando a gente fala em só o físico, mas se sentir bem, estar preparado para o batidão, que é liderar e empreender, exige algumas mudanças alimentares, de sono, de suplementação, que geralmente sozinhas as pessoas não conseguem fazer. Por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar especializada para poder conduzir. Que bacana, então. Aí, e dentro disso, você ajuda as mulheres dentro desse, não só, né, desse posicionamento, mas também essa resgate da melhor versão, esse olhar da verdadeira identidade dela. Como que vocês conduzem esse trabalho? Como que é liderar essa equipe multidisciplinar para fazer a aplicabilidade desse método, para apresentar a pessoa ela mesma? Porque quando eu falo de liderança, e você deve ver isso mais do que eu ainda na prática, porque você acredita em pessoas, talvez que não acredita nela mesma. Exatamente. Hoje, as minhas pacientes são mulheres reais, mulheres que trabalham, mulheres que têm filhos, que têm marido, que precisam se sentir bonitas, né? Então, exatamente essa paciente, esse nosso atendimento traz para elas um direcionamento. Que Por quê? bacana. Porque no dia a dia a gente esquece um pouco de preparar a comida e acaba comendo o que está mais prático. A gente esquece um pouco de melhorar a qualidade do sono. Então, com a metodologia, que é o método 4 fases, a gente tem um encontro semanal. E essas consultas te guiam ao que você tem que fazer. Como eu te falei, hoje a gente tem muito acesso ao que é saudável, o que é melhor, mas como eu boto em prática? E é isso que eu trago lá na nossa empresa. A gente trabalha com um guia de Que como bacana. você vai seguir etapas, fases, para trazer mais qualidade de vida e lembrar, gente, a relação com a comida é importante. Então você precisa ter esse controle. As emoções estão relacionadas também, Sim, mas a gente muito, né? precisa ter esse controle. Então a gente vai caminhar junto nesse processo de emagrecimento. E assim, é interessante que você tem a liderança da sua equipe multidisciplinar. Tem Diz. hora que a língua enrola aqui, acontece com você também. Multidisciplinar. E você também tem esse acompanhamento, né, com seus próprios clientes ou pacientes ali, Aham. de poder também direcionar elas. Uhum. Como que é o nível de aceitação, como que é esse nível de transformação, como é esse nível de entrega, como que você percebe esse impacto que vocês, através do trabalho, vocês conseguem gerar nesses mais de 6 mil já clientes. Primeiro de tudo, as pessoas querem ser emagrecidas, tá? Então é muito difícil ter uma pessoa que chega buscando ajuda para emagrecer e ela não percebe que depende das atitudes dela. Que Então, bacana, vou você trouxe. trazer sabe aquelas verdades duras de engolir? Depende somente de você, né? Então, nós estamos aqui para fazer com que essa consciência aconteça. E nós fazemos por etapas. Não dá para fazer uma mudança grandiosa, que é um estilo de vida, que são hábitos, da noite para o dia. Então, por isso que a gente, dentro do processo, se encontra semanalmente, para que todas as rotas que precisem ser corrigidas sejam feitas e não precise se fazer uma mudança muito grande nesse caminho. E a gente vai mostrando que é prazeroso comer de forma saudável, que você incluir um hábito de uma atividade não é só pelo físico, é também pelo estresse, é também por essa parte de, às vezes, né, gente? A gente não fala muito isso, mas filhos, marido, tira a gente do sério, né? Tira, Então, tira, tira, tá? Vou perguntar aqui ao vivo, minha esposa aqui, desculpa. não, e a atividade pode te fazer justamente isso, melhorar essa questão de como a gente responde, de como a gente toma atitudes em casa. E a comida, ela pode sim ser um prazer, mas ela também pode ser a saúde, um alimento. Então, se você começa a compreender isso, faz toda a diferença para que você tenha esse, vamos falar, esse pilar da vida, trabalho, saúde, disposição, família, mais equilibrado. Você trouxe algo na sua fala que eu gostei muito. As pessoas, elas querem ser emagrecidas, Exato. né? Essa autorresponsabilidade, ela é dura, mas ela é real, porque a gente vê muita gente empurrando essa tomada de decisão para um profissional, para, às vezes, uma dieta, para, às vezes, um alimento. E não é isso, é um processo onde quem é o autor, quem é o protagonista, é a pessoa que busca a saúde e a autoestima. Verônica, eu trabalho muito com comportamento humano. E para a gente trabalhar sobre isso, a gente tem que entender muito sobre pessoas, sobre o comportamento e sobre a mente.
Nesse processo que, dentro da sua atuação, questão da mudança de mentalidade nessa aplicabilidade do método de vocês, no emagrecimento dessa pessoa. Como que essa mentalidade dessa pessoa ela precisa ser ali mudada, essa mentalidade fixa, essa mentalidade de crescimento? Como que isso sabota também nessa transformação dessas Uhum. pessoas? Porque a gente vê muito isso também na performance da liderança, né? Isso. Então, assim, por isso que eu falo que tem que ser por etapas, né? Grandes mudanças, elas geram grandes impactos. E quando a gente fala sobre conforto, sobre alimentação, sobre, às vezes, algo que a gente não está querendo mudar, tem que ser por etapas, mas tem que ser contínuo. Então, você precisa dar esse primeiro passo de forma orientada. Então, através do quais são os melhores alimentos, o que que você pode comer para sentir menos fome, por que que é importante beber água, qual é a importância do sono nesse processo. E a gente tem encontros com especialistas dentro da minha clínica que vão fazer você resgatar, talvez, esse pensamento de por que você está fazendo isso. Então, a gente vai trazendo essas, como você mesmo falou, uma mudança também de pensamento. Porque se fosse fácil, e se fosse simples, todo mundo fazia. Então, por que que eu tenho pessoas que aderem fácil a um método e outras não? Estão relacionadas a comportamento. Então, nós vamos mudando ou adicionando ou transformando os pensamentos para que a gente chegue num objetivo. E a gente alinha esse objetivo sempre nas consultas, reforçando por que que você está aqui, qual é o seu foco, é saúde, é autoestima, é um resgate de casamento, é trazer uma Bacana. experiência para a família em que você possa ser um exemplo porque cuida da saúde, é ter um momento com seus filhos que de repente você resgata aquela conexão através da atividade, do esporte ou do lazer. Então a gente vai trazendo isso porque o ambiente que a gente está, como a gente mesmo falou, traz muitas É interferindo. transformações. Acho É. legal o que você trouxe aí e que a gente fala muito sobre a liderança, que é essa prestação de contas. Quando você Uhum. não tem ninguém para prestar contas, Sim. você chuta o balde. Aham. E aí você traz dentro desse método essa prestação de contas. Assim como Exato. você falou lá atrás, a gente tem uma reunião onde a gente tem ali análise de indicadores, é Isso. realmente essa Aham. prestação de contas, né? Sim. Onde as áreas envolvidas traz ali para nós. Mas dentro do método também você tem isso que é essa Exatamente. prestação de contas. Porque Aham. quem nunca faltou? Aí eu tenho o Jonathan ali, às vezes a gente vai malhar junto. E às vezes a gente só vai porque o outro tá lá, porque eu tenho que prestar Olha, conta mas para olha que ele. estratégia Não legal, é? E né? assim, quando Aham. você tem alguém para prestar conta ali, alguém que você sabe que ela quer ver a foto do seu prato, ela quer ver esse acompanhamento, e isso vai o que fortalecendo essa O aderência ao compromisso. projeto. Exato. Então, a nosso grande diferencial entre várias questões do método quatro fases é justamente você ter um encontro semanal onde alguém espera que você esteja ali seguindo as nossas orientações. Então, eu tenho um teste onde você vai junto a mim ver e comprovar que o que você está fazendo em casa é o que a gente combinou dentro do consultório. Então, a prestação de contas é mais uma autorresponsabilidade. E, claro, se eu vou garantir resultados para você, eu preciso saber o que você está fazendo. Então, estamos sempre em parceria. Eu estou aqui para te apoiar, mas eu também estou aqui para te verificar, para que a gente tenha essa percepção dentro das nossas semanas, se você quer emagrecer, se você quer um hábito saudável, o que que você tem de responsabilidade junto a mim para que isso aconteça. Eu tive um amigo uma vez que ele fala o seguinte: tudo que você vai ler, tudo que você vai ver na perspectiva daquilo que você já faz. Então, tudo que você está falando aí, eu sempre vou ver na perspectiva da Uhum. liderança. Claro. Aí eu falo dos 3D da liderança. É o que você faz. Primeiro ali, né, você vai ali trabalhar um direcionamento para essa pessoa. Uhum. Depois a gente vai direcionar essa pessoa ali. E depois a gente vai dirigir essa pessoa. Perfeito. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, ó, você vai estar direcionando através do método, você vai estar direcionando ela ali, dirigindo ela Dirigindo. ali, Uhum. e no final, realmente, você vai estar trabalhando com ela ali, esse papel dela te prestar Uhum. conta. E como que é para você, os cases que você já tiveram dentro disso, tanto nessa transformação que você trouxe aqui da sua equipe, mas Uhum. também nessa transformação através da metodologia que Uhum. vocês aplica Atua. hoje, atua hoje, como que é isso para vocês? Nossos cases de sucesso são tão bons justamente por isso. Primeiro, porque a gente trabalha com saúde. Então, é através de comida de verdade, não tem nada de mirabolante, é o que está mesmo no mercado, é acessível,
trazer um pouco o que a gente pode. Nem todo mundo cozinha muito bem, mas apreciar uma boa comida, a grande maioria das pessoas aprecia. Então, como eu posso comer com prazer, sendo saudável? Como eu posso trazer uma atividade onde eu movimente meu corpo e não necessariamente precisa ser academia. Às vezes a gente fica muito focado em achar que a única coisa que vai te trazer bem é você estar num exercício maçante. Não, você tem que descobrir algo que possa também ser seu lazer. E mexer o corpo, tá, gente? Então não pode ser sedentário. E eu trago também essa questão do conhecimento em relação ao metabolismo e à saúde. Então, por que que é importante beber água, a quantidade de água que eu tenho que beber, por que que eu tô com sono desregulado, se eu tenho alguma estratégia, a gente usa a auriculoterapia para melhorar também a questão do sono. Então, é uma metodologia voltada para que o seu corpo responda porque a gente quer. Então, por isso que a gente tem tantos cases de sucesso. E às vezes as pessoas olham para a Verônica, não é fácil a Verônica falar, ela tem disciplina, porque era ela atleta. É fácil a Verônica falar sobre isso, porque ela estudou Né? sobre, né? Sim, Então, quando as pessoas nos veem, as pessoas elas querem ter os nossos resultados. sim. Quando as pessoas não veem, quando ela não tem aqueles resultados, ela também tem um lado da crítica e sem É. ter aquela autocrítica ali. Uhum. No trabalho de vocês, né, dentro essa sua trajetória, hoje você trabalha muito com essa liderança feminina, você trabalha muito com essa autoestima da mulher. Isso. Verônica, para ela ter essa transição de carreira, Verônica, para ela ter, agora eu estou transicionando, né, Claro. o Aham. assunto sobre isso, nesse olhar do empresariado, de pegar toda essa disciplina que você teve aqui no esporte, nessa sua Uhum. formação e hoje você entender também a dor desse paciente que quer ali. Eu estou tentando, doutora, mas eu não consigo. Como que você vê no seu dia a dia essa sua trajetória, essa sua carreira e hoje você poder ajudar essas pessoas? Com toda certeza eu vou falar uma coisa que é muito, muito importante. Só consegue, só chega lá quem não desiste. Então, Isso. é resiliência, a gente vai dar uma de doida mesmo, de vez em quando a E gente tá tudo chora, bem, né? faz parte Faz do parte do processo. processo, né? Vocês sabem, né, que um diamante, ele antes era uma pedra bruta que precisou passar por muita pressão para virar essa pedra preciosa. Então, a gente vai entender que precisa passar por algumas coisas ou estar com algumas pessoas para se transformar no que de repente vem aí pela frente. Então, é não desistir. É ter um objetivo, mas eu mesmo, né? Comecei a minha carreira muito focada no exercício. Eu sei que o quanto o exercício ele transforma a vida, ele transforma o corpo. E entendi que nem todo mundo consegue fazer atividade física. Eu não compreendo, porque eu amo exercício. Hum. Mas existem essas pessoas. E como a gente pode, de repente, mudar esse pensamento em relação a, mesmo não gostando, ter que fazer. Então, eu acho que hoje a vida do adulto, quando a gente fala sobre tomada de responsabilidade, é fazer as coisas independente de gostar ou não. Então, a mudança principal é, primeiro, o que que você quer? Porque para qualquer caminho você pode andar se você não souber onde você quer chegar. Então, ter uma direção e saber que todo mundo passa por dificuldades, você não é alecrim dourado, entendeu? As coisas são É, difíceis para todas as peguei. pessoas. A vida não te deve nada, mas você deve sim o que você deseja, você tem que correr atrás. Então, eu acho que a resiliência e, principalmente, acho que esse desejo de chegar e alcançar é o que transforma. Na jornada do emagrecimento, muitas vezes a gente quer desistir. Muitas vezes a gente fala, isso não é pra mim. Aí, quando você tem uma pessoa que segura na tua mão, alguém que fala que acredita em você, não te deixa desistir, a gente tem um dia ruim, mas você continua, aí você descobre que você consegue e que você chega Sim, lá. e aí você vai ver, poxa, eu consigo. Aí acaba que, a partir desse momento, você pode inspirar pessoas que fingem não te ver. É. Por que que você até fez essa pergunta, né? Por que que as pessoas acham que dá certo pra você, Verônica, porque você consegue seguir, ou porque de repente para você é mais fácil? Porque para mim eu acredito e tenho certeza absoluta da qualidade do meu tratamento. Então, o que eu entrego para os meus pacientes
é a certeza de que se seguir, alcançar, você vai conseguir chegar lá. Então, por isso que eu também pratico, por isso que eu entendo muito sobre alimentação, sobre comportamento, porque eu sei que faz muita diferença vocês viver uma vida sem dor, com disposição, se sentindo bonita, escolhendo a roupa que você quer vestir, entendeu? Então, se apresentando de uma forma com segurança. Então, por isso que eu tenho tanta certeza que dá certo. Quero abrir um parênteses aqui só para falar o poder de uma mudança. Minha mãe tem 55 anos. Minha mãe, ela é diabética e ela teve necessidade de amputar um dedinho. Ela só não amputou as pernas porque fizeram novo Entendi. diagnóstico e tal dentro dela. Só que daí eu fiz uma pergunta: o que eu, Clésio, posso fazer agora para não chegar aos meus 55 anos com as mesmas dores e dificuldades que a minha mãe? Aí eu falei assim, eu preciso fazer exercício físico. Eu tenho 3 anos que eu moro em Brasília. Eu morava no Rio. E onde eu morava era um morrinho, né, diferente de Minas, que é o morrão, que eu sou mineiro. Mas aí eu falei assim, poxa, eu preciso entrar na academia. Mas eu estava acabando de chegar aqui, eu não tinha nenhum cliente. Eu não tenho dinheiro agora para investir em uma academia. Só que Brasília, a vantagem de Brasília é É, que tudo é plano. E onde eu moro ainda, pô, muito plano ainda dá, tipo assim, ida e volta dá 5K. Então eu vou começar a caminhar. Antes de correr, eu comecei a caminhar. Aí eu tenho uma frase, um passo, e você jamais estará no mesmo lugar. Por que eu estou falando isso? Eu tenho hoje uma rotina de treino, não tinha. Eu tenho uma rotina de treino, eu tenho uma rotina de, quando eu não estou correndo, estou fazendo academia, mas por que eu estou te falando, contextualizando tudo isso? Tem pessoas que acreditam que é caro comer bem. Tem pessoas que acreditam que é caro ter o seu tratamento, ter o seu método. E como que você, como profissional, chega para essa pessoa e mostra para ela? O caro não é o que eu faço agora, caro é o remédio depois que você vai Isso. ter que tomar sendo já corretivo, né? Dentro de tudo Eu acho isso. que está tudo relacionado a prioridades, né? Se a gente, nós mulheres que temos um jeitinho, de repente, conversarmos com nossos maridos e pedimos alguma coisa, a gente consegue. Então, é o mesmo pensamento. Se hoje faz diferença para você, vamos dar um jeito. Então, lá na minha empresa, eu tenho formas facilitadas de pagamento, a gente tem tickets muito acessíveis, que se você hoje desinstalar o seu iFood do seu telefone, você consegue fazer um Top. tratamento Essa pessoa já multidisciplinar. tá procurando já onde está o link. Vai estar na descrição. Depois você manda na descrição desse link, vai estar direcionamento direto lá Isso. para E você. aí, quando você estava falando sobre a questão de veio para cá, não tinha uma academia, eu acho que também que o empresário, né, tem muito essa questão da gente fazer como está. Então, não existe a melhor maneira, não tem a hora certa, a gente tem que fazer do jeito que dá. Então, se eu não tenho hoje um valor para investir numa clínica de emagrecimento, eu vou me aproximar de pessoas que estão lá. Se eu, de repente, não consigo pagar uma academia, eu vou caminhar na rua, que é de graça. Se eu, de repente, quero mudar meu ambiente, eu vou seguir a Emagrecentro e vou ver quantas dicas elas dão de alimentação e de hábitos para que eu também consiga hoje fazer uma mudança já sem, de repente, investir nada, né? Que top. É, Assim, tudo tem tudo a ver com o ambiente. Porque quando você está perto, você é contaminado ou contagiado. exatamente. Né? Então, aí, quando você está perto de alguém que faz uma reeducação alimentar, que alguém ali está ali, igual você falou também, até mesmo as simples dicas que você dá lá dentro da. Qual é as suas redes sociais? Já pode falar. Emagrecentro Águas Claras, Entendeu? né? Que Vai você vai estar também achar. na descrição aqui, Isso. também o pessoal pode seguir ali. Então, quando a pessoa pega esses insights e que ela coloca em prática, o feito sempre vai ser melhor do que o não feito. Você É, trouxe aí, o Cortella ele fala muito é. disso. Você fazer na condição que você tem, enquanto você não tem condições para condições melhores de fazer melhor ainda. Exato. Então, a gente tem que dar um jeito, né? Então, arranjar uma solução, porque tem um monte de gente para arranjar defeito e dificuldade. Então, que sejamos pessoas para buscar sempre solução. E aí, quando a gente traz isso focando na solução, é isso que vocês oferecem lá. Exato. Então, se você está buscando hoje cuidar da sua saúde, melhorar sua autoestima, é na Emagrecendo de Águas Claras. Lá eu tenho uma equipe multidisciplinar que vai te guiar o que você precisa comer, como é mais fácil acessar esse ambiente com profissionais que vão te acolher. E
estamos trazendo hoje uma das maiores novidades, né? Que é o tratamento, o emagrecimento dos famosos, onde, além do método 4 fases, que são esses acompanhamentos semanais, essas mudanças de estratégia de hábitos saudáveis, a gente tem as canetas emagrecedoras, que são hoje medicações que vão facilitar a sua adesão a um plano mais saudável de alimentação. Então, hoje a gente entrega um acompanhamento e nós entregamos também uma facilidade para que você realmente consiga passar por esse processo de uma forma muito, muito fácil. E quando você já tem toda essa metodologia, você já tem esse repertório, então você consegue auxiliar. Então essa pessoa vai estar aqui, você que quer saber mais, vai estar também na descrição aqui, né, desse episódio, o que você pode procurar aí a Verônica ou uma das colaboradoras dela. Tenho certeza aí que a gente vai conseguir, a equipe dela, né, vai conseguir auxiliá-la, né, para que E esse é o isso... primeiro passo, né, gente? Uma coisa que eu e minha equipe jamais vamos poder fazer é te dar esse primeiro passo por você. Então, você precisa tomar essa iniciativa, clica aí, conversa. A gente está à disposição para te esclarecer dúvidas, explicar como é que é o nosso método e fazer com que você tenha um ambiente confortável e saudável, né? Para essa transformação de saúde e autoestima acontecer para você. Por falar agora da Verônica, líder empresária, como que foi os ambientes que você frequentou nessa sua formação, nessa sua formatação, dessa sua mentalidade estratégica de negócio, mentalidade estratégica de pessoas? Como que foi esse grau de influência dos ambientes que você frequentou e frequenta É. para você ser a líder que você é, para você ser empresário que você é e para você chegar onde você deseja chegar? Principalmente quando a gente busca se destacar, não falo para as pessoas que é difícil, mas é desafiador. Então, você tem que entender que se os seus sonhos são grandiosos, você vai ter que desempenhar um pouco mais de energia. E eu sempre busco estar em ambientes ou locais de pessoas que de alguma maneira possam ou estão aonde eu quero chegar. Então, Bacana. gosto de trocar ideias, experiências em cafés, a gente tem muita mentoria, hoje tem essa facilidade, né, desses encontros online, onde a gente também faz muito treinamento, e eu busco sempre inspiração de outras mulheres líderes, né? Nem sempre eu tô falando, gente, da CEO, às vezes a gente tem um grande insight, uma grande troca com uma profissional que trabalha, às vezes ela e a paciente ou o cliente dela. Então, eu acho que em todos os lugares tem muita coisa para a gente aprender e eu acho que a conversa, a troca, estar junto de pessoas que faz a gente, de repente, ter esse desenvolvimento. Então, como você mesmo disse, hoje tem muito insight, quando você está com pessoas que, às vezes, estão em nichos diferentes, mas que a gente trabalha com atendimento ao público, você consegue tirar algo muito legal para o seu trabalho, para a sua postura, para o seu dia a dia. Que legal. Por que que eu trago isso aqui para a mesa, né? Eu também, a gente, nós, na verdade, nós somos fruto disso, né? As pessoas que nós vamos conectando com outras pessoas, e isso vai nos fazendo crescer, desenvolver, e por isso também eu tenho um termo para mim que eu falo assim, eu decidi morrer vazio. Hoje eu atendo várias empresas, tanto aqui em Brasília, Pará, a gente tem aí uma gama de clientes hoje, graças a Deus, nível Uau. Brasil. E que aí, eu vou fazer uma imersão aqui em Brasília, dia 12 de julho. É Liderança Estratégica 10X. Uau. Para você que é empresário, para você que é gestor, para você que é empreendedor, para você que é gerente, ou para você que quer evoluir na carreira, essa imersão é para você. Eu falo de quê? De ocupar espaços vazios. A Verônica é o que ela é hoje, porque com certeza ela viu oportunidades e foi o que? Ocupando espaços vazios. E esse colaborador, esse gerente, essa empresa que ela precisa também ver os espaços vazios para poder o que? Ocupar. Mas quais são os ambientes? Um ambiente igual você frequenta, igual eu frequento, e esse ambiente que eu quero gerar também no dia 12 de julho aqui em Brasília, onde nós vamos ter uma imersão voltada para a liderança. E quando a gente fala de ambiência, é isso, né? É você se colocar de forma intencional em lugares que podem, com certeza, trazer, além de conexões de trabalho, insights, e você, como eu falei no início, você é o seu maior bem. Então, se você puder, se desenvolva, porque conhecimento, cara, é a única coisa que você vai ter pro resto da vida. Eu Muito brinco, legal. né? Eles falam que conhecimento é poder, né? Não. O conhecimento aplicado é poder. Saber que tomate é fruta é conhecimento. Agora, sabandoria é não colocar Banana tomate na salada de fruta.
Né? Então, aí, essa aplicabilidade. Então, também eu quero reforçar o convite para você, que se faz sentido para você, no link também dessa descrição vai estar aqui, o link para você participar e saber também como é essa imersão nossa no dia 12 de julho de 2025. Bora avançar, bora prosperar. Verônica, nós estamos aqui caminhando para o final desse podcast. Agora, reforçando, não faz sentido eu falar para o pessoal pegar papel e caneta nas mãos? Com toda certeza. E também você começar aí a já ver como é que faz a sua inscrição. Porque, gente, mentoria, você está com pessoas que vão te direcionar, que vão te mostrar um caminho não mais fácil, mas mais assertivo, é algo que faz você virar um líder de sucesso e se destacar. Exatamente, e é por isso que eu falei no início, eu sempre falo nos inícios do nosso episódio aqui, que a gente sempre traz pessoas relevantes, né, dentro do episódio, para a gente sentar e conversar. O objetivo aqui não é só bater um papo, né, o objetivo aqui é gerar conteúdo para essas pessoas. Aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que fez e faz a diferença na nossa jornada como líder, como empresários, como CEOs. Então as pessoas pegam, por isso que eu brinquei, quanto que você talvez não pagou para falar, ó, é isso, isso, isso. Você deu instruções, ó, você precisa avaliar, você precisa dirigir, você precisa ter métricas e indicadores. E dentro disso, desse nosso quadro aqui hoje, dentro da Notas TV, é exatamente isso que a gente quer levar para os nossos ouvintes, conteúdos relevantes, com pessoas relevantes. Você também, você também pode deixar aqui seu Instagram, porque as pessoas, claro, se fizer sentido, ou até Claro. mesmo da sua loja, da sua clínica, onde as pessoas elas possam acompanhar. Porque eu falo que o nosso Instagram hoje também é a nossa vitrine. Isso. É onde as pessoas estão ali. E no Instagram é onde as pessoas elas vão ser ali consumidoras ou elas vão ser ali geradores de conteúdo. E tenho certeza que vocês hoje também são geradores de conteúdos e as pessoas podem ali acompanhar no dia a dia ali para que elas possam não só consumir, mas elas também possam aprender. Exato, eu acho que a rede social vem justamente para a gente aprender com pessoas que a gente não teria muito acesso ou começar a direcionar esse pensamento. Quando a gente fala sobre ambiente, eu acho que isso é muito bacana. Você que hoje busca um desenvolvimento pessoal, hoje você que está buscando aí ser um líder, você que está buscando emagrecer, se você começa a seguir pessoas, profissionais, empresas que podem te mostrar como isso acontece de forma mais fácil, isso vai fazer toda a diferença. Então, na nossa rede social, a gente traz os bastidores, cases de Legal. sucesso, a gente ensina, eu explico um pouco de como nós podemos fazer atividades e ações para agora você já começar a emagrecer. Então, se você deseja isso, é só seguir a nossa rede social e Pode falar. emagrecentro. Emagrecentro. Águas claras. Águas claras. Isso. Verão, nós estamos aqui caminhando para o final. Quero te agradecer, mas antes da gente falar dos finalmente, eu queria que você deixasse uma mensagem. Que essas pessoas que estiveram conosco aqui assistindo, ouvindo, queria que você pudesse aí lançar para eles essa mensagem. Se fosse o microfone de todo mundo tá ligado para que você pudesse falar essa mensagem. Qual é a mensagem seria para eles? É que com certeza o seu bem mais precioso é a sua saúde. E com isso você consegue trabalho, você consegue oportunidades. Então, se priorize, olhe para dentro, cuide da sua saúde física e mental. Que como a gente está buscando liderança, como a gente está buscando aqui um destaque, você se sentir bem faz toda a diferença. Então, olhe para dentro e tenha certeza que isso vai te levar aonde você deseja, que eu acredito que ser líder é sempre uma inspiração, né? Verônica, quero te agradecer, né, pelo seu tempo aqui. Espero que possa também ter feito sentido para você. A gente está aqui sentado nessa mesa agora à tarde. Eu acredito muito, né? Às vezes aquilo que a gente se fala se perde. Mas ainda bem que a gente vai no canal de YouTube. O canal de YouTube ele é eternizado, que essa mensagem que ela possa alcançar não só as pessoas, mas o coração delas, né? Que a gente possa aí continuar aí olhando depois, daqui a algum tempo, olhando para esse nosso episódio hoje, falar, ó, viu, valeu a pena. Quero te parabenizar, não só pelo aquilo que você faz como profissional, mas pelo aquilo que você faz como pessoa de poder levar para essas pessoas a oportunidade dela se conectar com ela mesma. Isso, paz. Eu acho que hoje o autoconhecimento ele
abre portas e também fecha, né? Então, quando você sabe o que você gosta, quando você sabe o que você tolera, nós ficamos pessoas melhores. Então, olhar para dentro, ter esse conhecimento é muito bom. Eu descobri uma coisa, né? Até quando a gente fala sobre liderança, eu não posso dar nenhum feedback se eu tiver com fome. Né? Então, eu fui através de experiências, eu Aprende, fico, ai, que é, legal. eu Se tenho, tiver, porque você vai fala muito rápido, é? não, porque eu já tenho uma fala muito persuasiva, né? Eu sou muito determinada, eu tenho essa questão. Então, quando eu tô com fome, geralmente as palavras são mais retas. E nem todo mundo tem esse coração para poder receber informações de uma forma muito direta. Então, quase sempre eu vou ter comido antes, porque fica mais sensível essa mensagem. Senhoras e senhores, essa foi a Verônica. Espero aí que possa ter feito sentido para você, os nossos conteúdos aqui para poder te direcionar. Você que ainda não foi lá no link desse episódio, você pode ir lá na descrição desse link aqui. Vai ter as redes sociais, né, onde você vai poder pegar lá mais conteúdos, né, do trabalho que eles realizam hoje, esse propósito maior e melhor também para você possa fazer parte, né, dessa comunidade também. Você que faz sentido para você estar conosco dentro da imersão, liderança estratégica 10x, a ideia é de você sair dali não só um líder comum, não vai ser só um evento onde nós vamos ter várias palestras comuns igual a outros eventos. Não. Ali é um ambiente transformador onde nós vamos ter vários insights, várias ferramentas, várias práticas para você sair já ali com um plano de ação, onde você vai poder aplicar na segunda-feira de imediato dentro da sua liderança ou até mesmo dentro da sua empresa. Logo aqui abaixo vai estar o link para você se inscrever, para você participar e além de tudo isso também você poder levar mais pessoas, até mesmo a sua equipe para poder participar conosco. Então feito aqui esse convite para você, agora no final você fazer os 3 Cs. Comentar por que valeu a pena esse episódio para você, curtir e você vai pegar esse link com o último C, é você compartilhar com outras pessoas. É dessa forma que o algoritmo aqui dessa plataforma ela entende que o nosso conteúdo é relevante. Então nos ajude-nos a potencializar a nossa voz. E para isso nós contamos com você. Quero te agradecer e te convidar até o próximo episódio você está conosco, porque aqui dentro da Notas TV nós crescemos juntos. Verônica, gratidão. Os bastidores aqui, gratidão. Até o próximo episódio, pessoal.